Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Que semana abençoada tivemos, na verdade. Quem aqui esteve no Despertai alguns dos dias, bênção demais. Convido vocês a se colocar de pé neste momento, pois cremos que aquele Deus que agiu durante essa semana está aqui presente. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Ele tem muito mais para nossas vidas, amém? Convido você a fechar seus olhos agora e clamar pela presença do Senhor, que Ele venha agir sobre nós, pois temos corações sedentos aqui e cremos que Ele há de mover neste lugar. Tenha o seu tempo com Deus agora, clame pela presença do Senhor neste lugar. Precisamos de Ti, Senhor Jesus. Não há motivo de estarmos aqui sem a Tua presença, Pai. Essa programação é vazia sem o Senhor neste lugar. Por isso clamamos pelo Senhor aqui, para receber o nosso louvor e adoração, para transformar o nosso ser por completo, para que possamos agir conforme o Teu querer e a Tua vontade, conforme o Seu Filho agiu por todo o tempo que esteve aqui neste lugar. E sobre nós, a atmosfera já mudou, Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou, o Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, o Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar o Teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou, Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, Teu Espírito está aqui, a atmosfera já evidências surgirão,
Espírito de Deus vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer. Vamos juntos cantar mais uma vez, clame pela presença do Senhor sobre nós. Espírito de Deus vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai. Milagres podem existir, Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão, Teu Espírito está aqui. Milagres podem existir, Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão, Teu Espírito está aqui. Cremos, Senhor, que o Senhor pode transformar a nossa vida. Aquilo que está atrapalhando, Senhor, o Seu mover em nossos corações, aquilo que tem impedido, ó Deus, o Senhor pode vir e transformar, ó Pai. Mas sabemos que precisamos dar o primeiro passo. Precisamos nos ajoelhar diante do Senhor, nos arrependemos do que fazemos de errado, ó Deus. Isso venha nos sensibilizar, ó Deus. Queremos que o Senhor fale conosco diariamente, ó Pai, mas precisamos de sensibilidade do Senhor. Por isso clamamos pelo Senhor, ó Pai, nos dê sensibilidade para Te ouvir, para fazer a Tua vontade em nós. Faça um milagre em nossas vidas, ó Deus. Não queremos sair daqui, ó Pai, com uma vida medíocre, distante do Senhor. Queremos viver mais do Senhor. Queremos viver os milagres do Senhor diariamente em nossas vidas, ó Pai. Vem agir em nós, ó Pai, conforme o Teu querer. Estamos sedentos, ó Pai, pela Sua presença, Pai, por mais do Senhor. Não para que sejamos cheios, ó Pai, mas para que possamos transbordar deste amor lá fora, Pai. Para que possamos alcançar mais vidas a Ti, ó Deus. Não podemos viver esse evangelho, ó Pai, tão medíocre, ó Pai,
pensando apenas em nós, ó Pai, no nosso crescimento, ó Pai, para que possamos ser cheios apenas, ó Pai, e não darmos frutos, ó Deus, não levarmos a Sua palavra, ó Pai. Qual o sentido, ó Pai, de sermos cheios do Seu Espírito Santo e não transbordar deste amor lá fora, não ter uma vida mudada, ó Deus, que transforma mais pessoas, ó Pai? Precisamos ser cheios de Ti, ó Pai, para que podemos mudar nosso ambiente de trabalho, o ambiente da nossa casa, nossa família, ó Pai. Não só daquele que amamos, ó Pai, mas daqueles também que não amamos, ó Pai. Nos dê empatia, ó Deus. Nos dê um coração igual ao Teu, ó Pai, que ama aqueles que não merecem, ó Pai, aqueles que não merecem o amor que vem do céu. Que possamos entender, ó Pai, a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Por isso cantamos que precisamos da Sua presença, ó Pai, não para apenas nos encher, ó Pai, mas para levar a Sua palavra e o Seu Espírito por onde estivermos, ó Pai, sendo sal e luz da terra, ó Pai. Sua presença é o que queremos neste lugar, ó Pai. Queremos estar, ó Pai, na Sua presença, Deus. Por isso venha sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos queridos. Amém? Declara a pessoa ao seu lado: seja cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus venha encher a sua vida, transbordar do amor, transbordar da alegria, transbordar da presença do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, mas nós gostaríamos de especialmente dar boas-vindas a você que é o nosso convidado. Que alegria tê-los aqui conosco nessa noite, e queremos no encerramento dessa celebração entregar a você um presente. Eu peço por gentileza que você procure aquele lindo casal lá no fundo, jaleco azul, e eles darão a vocês um presente como um sinal do nosso carinho e a gratidão ao Senhor pela sua vida aqui conosco. Apenas 2 avisos breves, meus irmãos. Estamos sentindo falta de algumas inscrições daqueles irmãos voluntários que nos abençoam com seu serviço na cozinha, mesmo ali na manipulação diretamente dos alimentos, mas também servindo de alguma forma, que tem acesso ali à cozinha. Mesmo que você tenha acesso àquele setor, é necessário que você faça também este curso, que é uma exigência da vigilância sanitária. Você pode fazer diretamente pelo site, ou você pode entrar em contato aqui pela nossa secretaria, que ela vai te ajudar e passar as informações específicas para você, mas precisamos que você faça isso esta semana. Outro recado importante para você que é membro dessa comunidade: nós temos o mês de março, é o mês que nós precisamos fazer nossa prestação de contas referente a 2023.
Nós temos já a data, será no dia 17, a saber, o terceiro domingo. Acontecerá essa assembleia tanto pela manhã e também no culto da noite. Encorajamos a você estar aqui, mesmo que você não seja membro, participe conosco do culto, pois haverá o culto e no final nós iremos apenas trazer ali um relatório para que toda a igreja tenha conhecimento, a saber como está sendo a administração, a gestão dos recursos da igreja referente a 2023 e saber também a nossa projeção para este ano. Para isso nós precisamos muito da sua presença aqui conosco. Amém, queridos? Nós queremos louvar a Deus pela sua fidelidade e você que tem honrado o Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas, e você especialmente que tem abençoado também os nossos missionários. Nós temos aqui um breve vídeo, e eu gostaria que a igreja se atentasse, por gentileza. É o missionário Lucas. Ele já fez um trabalho muito bonito aqui no Brasil e está na Turquia, e ele está demonstrando a gratidão pela igreja, pelos pastores, ao conselho e à igreja por estar abraçando essa causa, e ele está trazendo ali os seus desafios e também falando um pouco da necessidade de orarmos pela vida dele, e faremos isso após o vídeo. Vamos assistir junto, irmãos? Olá, queridos irmãos da IPI aí de Sertanópolis, pastor Valdemar, pastor Rodrigo, aos presbíteros e a todos os membros em geral, nosso Çok teşekkür ederim. Isso é o muito obrigado em turco, né? Vai pegando aí um pouquinho de turco, porque vai que alguns de vocês venham visitar o nosso projeto na Turquia. Estou passando por aqui para agradecer a vocês por continuarem conosco, mês a mês. As ofertas de vocês têm chegado para que a gente possa continuar aquilo que Deus começou a fazer na Turquia. Graças a Deus, irmãos, nosso muito obrigado a vocês. Irmãos, glória a Deus, nós chegamos a uma fase bem interessante do nosso projeto, que é a de visitação nas casas. Isso mesmo, porque o que acontece? A Turquia, nós temos na nossa escola de inglês com 140 crianças, nós temos lá as mães que têm aprendido corte e costura, graças a Deus tivemos a formatura, né, da primeira turma, vocês ficaram sabendo, mas nós não podemos evangelizar crianças. Para pensar em vocês no nosso lugar, irmão. Imagina só, você tem um projeto cheio de crianças, você quer compartilhar o evangelho, mas não pode, porque dá cadeia, é um crime. Então o que acontece? Nós cruzamos agora uma fase de visita nas casas, e o objetivo é plantar a igreja caseira. Qual que é o objetivo? É essa plantação de igreja caseira. E o que acontece, irmãos? Nós conseguimos vencer essa barreira da desconfiança. O turco é muito desconfiado. Se o pessoal fala que é mineiro é desconfiado, é porque não viu o turco. Então no começo eles falavam assim no bairro: olha, abriram uma escola de inglês, mas não mande seus filhos, porque eles são estrangeiros. Mas a gente cruzou essa barreira, agora nós estamos nessa barreira, nessa fase de cruzar a barreira de visita nas casas. Nas casas, como está o pai e a mãe presente, aí não configura crime. Então, não deixe de orar por nós. Nessa fase também tem os seus desafios, mas para que Deus possa encontrar corações abertos nessa fase da plantação de igreja caseiras. Então, eu muito Çok teşekkür ederim, pastor Valdemar, pastor Rodrigo e a todos os obreiros aí, a todos os membros, muito obrigados vocês da IPI Sertanópolis, e continuarem com a gente na Turquia. Glória a Deus. E vamos continuar com ele e tantos outros missionários onde eles estão, de alguma forma, semeando, orando pela vida deles. Amém, meus irmãos? Quero convidá-los a ficar de pé, por favor, queridos. E quero mais uma vez encorajar você a continuar sendo um semeador nessa obra, queridos. Você que foi desafiado desde o ano passado a tornar um semeador nos missionários, eu quero encorajar você a ser fiel, a ser íntegro naquilo que você sentiu no seu coração, e encorajo você a despertar e começar a semear, porque saiba, o reino de Deus é o nosso melhor investimento. O maior investimento, nosso tempo, nossa saúde, nosso dinheiro é o reino de Deus, irmãos. É o reino de Deus. Eu quero encorajar a igreja. Nós oramos pela vida do missionário Lucas, pela sua família. Nós temos um conselho missionário que diretamente está ligado a cada missionário. Traz relatório para nós mensalmente.
e especialmente nós temos a vida do Lucas. Ele contou esse desafio de começar esse projeto de plantação de células, de pequenos grupos, e isso, para a glória de Deus, já está acontecendo. Vamos orar pela vida dele, meus irmãos. Senhor nosso Deus, como igreja do Senhor, nós queremos levantar um clamor pela vida do missionário Lucas, pela sua casa, sua família, pelo ministério que o Senhor os enviou à Turquia. Senhor, grandes são os desafios, mas cremos que o Espírito do Senhor aqui age. É o Senhor que abre porta, é o Senhor que envia, é o Senhor que respalda, é o Senhor que sustenta. Nós oramos, Senhor, dê-lhe sabedoria, discernimento, saúde e graça. Proteja, Senhor, essa família, cubra a vida deles e que estenda, Senhor, a tua graça aos demais missionários em que nós, como igreja, temos olhado para eles e queremos ampliar nossos olhares, Senhor, para tantos outros projetos de missões, tantas outras famílias que carecem também de nossas orações, que carecem de nosso recurso financeiro. Pai, nós queremos, como igreja, sermos abençoadores. Muitos de nós gostaríamos de estar em um ambiente deste, muitos não conseguem estar, mas nossas orações chegam lá, as nossas ofertas chegam lá, e nós queremos o nome de Jesus, ó Pai, nos comprometer com missões, e declaramos o nome de Jesus, para que o Teu reino continue expandindo, Senhor, nessa cidade, nos confins da terra. É a nossa oração, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, para que venhamos nos tornar abençoadores no Teu reino. É a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos meus. Posso ouvir o seu rugir daqui. Em seu nome gigantes cairão. Já posso ouvir o seu rugir daqui. Em seu nome gigantes cairão. Judá, a morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o Nosso rei seja exaltado. Já posso ouvir o seu rugir daqui. Em seu nome gigantes cairão. Já posso ouvir o seu rugir daqui. Em seu nome gigantes cairão. Judá, a morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo
Ouço seus passos, sim, ele vem, clamo o seu nome. Não temerei, sinto o seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço seus passos, sim, ele vem, clamo o seu nome. Eu não temerei, sinto o seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço seus passos, sim, ele vem, clamo o seu nome. Eu não temerei, sinto o seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Aleluia, Jesus. Tu és o nosso rei que morreu para nos salvar, Pai. Não há nada e nem ninguém maior que você, Jesus. Seja entronizado aqui neste lugar. Receba o nosso louvor, Pai. Nós cremos e confiamos em Ti, nas Tuas promessas, Senhor Jesus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Nosso Pai, o eterno Deus, o único Criador, todo-poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus, nosso Pai. Eu creio em Cristo, Filho,
Creio na eternidade, no puro nascimento, na comunhão dos santos, na santa igreja. Creio na ressurreição, quando Jesus voltar, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é Pai, Senhor. Creio na ressurreição, que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é Pai, Senhor. Creio na ressurreição, que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Pois eu creio no nome de Isso é o que cremos, é a nossa fé, amém? Eu quero te convidar a cantar mais uma vez esse refrão, porque essa canção resume aquilo que cremos, aquilo que a palavra de Deus diz. É o credo dos apóstolos, aquilo que a igreja primitiva creu e ensinou, e é o que nós hoje cremos e continuamos firmes e inabaláveis nesse sólido fundamento que é a nossa fé. Vamos cantar mais uma vez. Cante com força, cante com alegria. Em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição, que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, queridos. Toda a glória a Deus Pai, toda a glória a Deus Filho, toda a glória a Deus Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Fique à vontade. Glória a Deus. Obrigado, queridos irmãos, por esse tempo de adoração, de celebração em nome de Jesus. Amém. Bom estarmos unidos, bom estarmos reunidos, bom estarmos aqui nessa noite, bom rever os irmãos, não é? Para quem sentiu falta, nós estávamos em férias, mas retornamos com a graça de Jesus, para a glória de Deus, e é muito bom estarmos juntos. Há quem diga que 20 dias para quem vai, para quem sai de férias é pouco, mas para quem fica é muito, né, queridos? Amém? Ô pastor, pouco vocês sentiram falta da gente, né? Amém, igreja? Amém. Brincadeira, irmãos. Mas a gente levou vocês no coração nessa viagem que foi bênção de Deus, muito oportuna para a nossa família, mas já estávamos com saudade. E como até comentamos de manhã, é bom também ter aonde voltar, né, queridos? É bom ter a nossa casa para voltar, é bom estarmos em casa aqui com a igreja, queridos. Louvado seja Deus. Você participou do Despertai, não é? Já perguntaram e você, acredito que levantou a sua mão e deve ter vindo em algum dia, se não todos, né? Na verdade, nós tivemos aí a semana toda, desde o domingo passado, com a participação das redes em cada dia, então talvez você não pôde participar todos os dias, como por exemplo, segunda-feira foi a Rede Kids, Despertai Kids, na quarta, os jovens e adolescentes, né, com o Despertai da galera, na quinta-feira o Despertai da Rede Mulher, e na sexta-feira encerrando essa semana abençoada com o Despertai Homens, né? Você veio, foi abençoado, amém? Foi despertado, amém? Deixa eu fazer uma pergunta de novo aqui. Quantos aqui foram despertados nessa semana? Jesus, tem muita gente ainda, pastor, para ser despertado aqui, viu?
Vamos fazer outra conferência? Queridos, o fato é que hoje nós não vamos, de certa maneira, encerrar a conferência, porque ela encerrou sexta-feira, né? Você deve estar vendo aí que eu estou com um problema aqui no meu celular. Já ele se ajeita aqui, para mim poder transmitir a palavra de Deus no que temos aqui. Mas, queridos, nós queremos conversar hoje a respeito, de fato, do despertamento espiritual. Porque é algo que todos nós precisamos, é algo que não acontece uma única vez, não no sentido restrito à salvação, como nós veremos, mas é algo que precisamos, não é? Quando a gente fala de despertamento espiritual, eu pergunto, né, nós somos despertados do quê e para quê? Se há um despertamento é porque estávamos dormindo, estávamos em sono, né? Quando você perde o horário aí para trabalhar, quem estuda aí pela manhã, e alguém usado por Deus chega em você e dá um chacoalhão assim, ó, o que acontece com você? Você se desperta, não é? Você estava num sono, perdeu o bonde, mas é isso que acontece na nossa vida. Isso acontece na salvação. Quando, por exemplo, lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo, ele diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ele está falando, de fato, da salvação, de ser iluminado pela glória, pela graça, pela salvação em Cristo Jesus, e, de fato, viver uma vida para a glória de Deus. Mas, por exemplo, nós podemos ser despertados, né, não só nesse sentido das trevas para a luz, da morte para a vida, não é? Para a vida eterna, mas também para a vida em santidade. Quando, por exemplo, em Romanos 13, versículo 11, um texto usado no primeiro dia da conferência Despertar, no domingo passado, quando o apóstolo Paulo diz, já é hora de vocês despertarem do sono, porque se aproxima a salvação de vocês muito mais ainda do que quando cremos. Ou seja, nós cremos um dia, fomos despertados para a salvação um dia, mas os tempos estão passando, a hora está passando, e há uma urgência, um chamado de Deus para que nos despertemos para viver em santidade, numa maturidade espiritual, numa profundidade no nosso relacionamento com Deus, cheios do Espírito Santo, santidade. Mas também, queridos, há um despertamento para o serviço, um despertamento não para ser visto, um despertamento para serviço, para trabalhar para o Senhor, para glorificar e honrar Deus, Senhor Jesus, o Espírito Santo, através das nossas capacidades, dos dons que Ele nos dá, nos concede, dos talentos que Ele nos abençoa. E muito mais quando nós fomos despertados para a salvação e vivendo em santidade, queridos, só nos resta, ou é natural que vivamos em serviço, mas precisamos muitas vezes nos despertar, porque, como até foi orado aqui, nós podemos nos distrair muitas vezes. Nós podemos ser enredados por situações, por um estado muitas vezes emocional, uma decisão até mesmo pecaminosa da nossa natureza, do nosso coração enganoso e de não querer fazer as coisas de Deus, mas o chamado é sempre para nos despertar. Sempre quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro, sempre quando ouvimos a voz do Senhor, é um despertar, é um chamado para acordarmos, para nos levantarmos, sairmos do sono, da inércia, sairmos da letargia, não é? E vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, queridos. Eu quero convidar você a me acompanhar nessa noite, na leitura do texto de Ageu, profeta Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, quando falaremos sobre o despertamento espiritual. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, você que trouxe, nós vamos projetar ali também, mas se você está com a sua Bíblia, nos acompanhe nessa leitura. Enquanto você abre, quero lembrar que, só frisar que nessa manhã, nós trouxemos a ideia de que nós precisamos acordar para a vida, num despertamento espiritual. E por que acordar para a vida? Porque se estamos em Cristo,
somos uma nova criação, não é? Temos uma nova identidade em Jesus. Então a vida não é mais nossa, certo? Quem é o Senhor das nossas vidas? É Cristo. Qual a cartilha nós seguimos, qual plano nós seguimos, qual projeto nós temos? É tudo baseado na palavra de Deus. Nós não vivemos mais por nós mesmos. Nós estamos em Cristo e vivemos em Cristo para a glória de Cristo. Amém? E eu quero louvar a Deus porque você está vivendo assim. E como igreja nós estamos vivendo assim. Mas cutuca quem está do seu lado aí e fala assim, você que pode, dá uma cutucada aí devagar, sem machucar, e fala assim, ó, acorde para a vida. As esposas, dá uma cutucada aí no maridão aí, ó. Mas devagar, viu, esposa? Não é desabafando, não. É encorajando, ó, varão, acorda para a vida. Desperta, desperta. E nós vamos continuar despertando hoje, amém? Em nome de Jesus. Queridos, o texto de Ageu, capítulo 1, diz o seguinte: no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho nas mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Que texto, não é? Você já conhecia essa história? Amém? Se você não conhecia, até convido você a rever algumas pregações nossas de setembro a outubro do ano passado, quando falamos aqui sobre o tempo de restauração. É tempo de restauração. Às terças-feiras foi uma série preciosíssima, quando abordamos o livro de Esdras e Neemias, e Deus falou tremendamente conosco, entendendo os planos de Deus para a nossa restauração,
através da sua palavra, queridos. E aqui, por que eu estou citando isto? Porque o profeta Ageu, ele teve o seu ministério especificamente na época e para o povo de Deus que voltou do cativeiro babilônico na época de Esdras, para a reconstrução do templo em Jerusalém. Ageu foi um profeta que a gente não sabe, não tem referências acerca da sua origem. Pode ser que ele nasceu na Babilônia, pode ser até que ele tenha sido aí filhos de quem foram ou foi quando criança. Nós não temos referências nem do início do seu ministério, nem depois, mas o fato é que aparece-nos um livro com o seu nome, com as suas profecias, especificamente para a reconstrução do templo de Jerusalém, para o povo, ou melhor, através do povo remanescente que voltou do cativeiro babilônico para Jerusalém. Queridos, isso se deu por volta de 520 a.C., e é interessante que o livro ele traz datas específicas, não é? Sobre isso. Há quem diga até que essa primeira profecia de Ageu, ela veio a primeira vez que Deus falou com ele, quando o texto cita aqui a data no primeiro versículo, se referindo a 29 de agosto do ano 520 a.C., não é? Olha que interessante este dado, esta informação. Mas, queridos, quando a gente vai lá para Esdras, nós entendemos que o povo que voltou da Babilônia, que foi levado cativo, mas acabou o tempo do cativeiro, Babilônia caiu, o Império Babilônico caiu, pelo Império Persa, que agora dominou o mundo, ou o território na época ali do Oriente Médio. E, queridos, quando então Deus levanta o rei Ciro com um decreto para o povo de Deus, olha, Deus coloca no meu coração e eu entendo que vocês devem voltar e vocês devem reconstruir o templo do seu Deus, porque Ele é o único Deus. E quando isso acontece, o povo volta, mas eles começam a reconstrução do templo, reconstrói o altar de adoração, depois reconstrói o templo, eles recebem recursos, eles recebem provisão, Deus envia pessoas capacitadas, Deus envia provisão e recursos que eles precisam, eles começam a obra, eles são despertados para a obra, então eles começam a obra, porém, no meio do caminho, eles enfrentam adversidades, opressões, eles enfrentam tentativas de que a obra parasse, e de fato, a obra para. Não somente pressões externas de inimigos que moravam ali em Jerusalém e não concordavam, não aceitavam a glória de Deus, o povo de Deus ali, mas queriam que isso não acontecesse. Não somente essas pressões, mas as pressões internas também, dentro do próprio povo, com algumas pessoas tentando se colocar à frente sem serem chamadas para isso, enfim, coisas de questões de liderança. Queridos, a obra parou, digamos que o plano foi frustrado, mas isso não veio de Deus, Deus não mandou para a obra, entendem? A obra parou porque houve uma frustração, a obra parou porque deixaram de olhar e confiar e esperar no Criador, no seu Deus, naquele que deu a ordem, naquele que os chamou para isso, e se frustraram. Olharam para as pessoas, olharam para as pressões, olharam para as adversidades, olharam para as portas fechadas, e mesmo compreendendo que havia uma ordem, um decreto de Deus, antes de um decreto humano, mesmo tendo a provisão de Deus, mesmo tendo a presença de Deus, mesmo tendo o encorajamento de Deus, eles pararam. Diz a história que essa obra ficou parada em torno de 20 anos. 20 anos. E quando a gente fala da reconstrução do templo, queridos, nós estamos falando do estabelecimento da vontade, da presença, da glória, do governo de Deus. Porque naquela época, diferentemente de nós hoje nós temos o Espírito Santo em nós. Hoje nós temos a palavra de Deus revelada, que revela a sua vontade, e todos têm acesso.
Hoje nós temos o Espírito Santo que nos comunica a sua palavra, a palavra de Deus, revelando a vontade do Senhor, a presença viva do Senhor em nossos corações, amém? Mas naquela época não era assim. Naquela época o templo, a arca da aliança, o altar da adoração, tudo isso representava a presença de Deus, e havia uma necessidade urgente desta presença ser estabelecida, deste governo de Deus ser estabelecido, dessa obra continuar, não podia ter parado. Por isso que Deus levanta o profeta Ageu, e paralelamente também junto o profeta Zacarias. Depois você lê na sua casa a carta do profeta Zacarias também, um livro adiante, o livro seguinte, lá em Esdras também, capítulo 5, se não me engano, vai falar sobre ele. 2 profetas que são usados por Deus para encorajar o povo a se despertarem novamente, para reconstruírem ou retomar a construção, a reconstrução do templo. Agora, queridos, é interessante que a primeira lição que nós tiramos aqui, quando a gente fala de despertamento espiritual, eu pergunto a você, como que isso se dá? Como que um despertamento espiritual acontece? Se nós pensarmos que um despertamento espiritual é quando Deus vem ao nosso encontro e nos tira da inércia, nos tira da estagnação, nos tira da sonolência para de fato vivermos alinhados à sua vontade, no centro da sua vontade, a fim de que desfrutemos das tuas promessas, das bênçãos do Senhor, mas que também sejamos agentes do seu reino, instrumentos nas mãos do Senhor, a fim de que cumpramos a vontade de Deus, o propósito de Deus para nós. Vamos entender despertamento espiritual quando de fato Deus nos chama para andar com Ele, para viver na sua presença e para a sua glória, sendo pastor, sendo missionário, sendo presbítero, sendo diácono, sendo líder, sendo liderado, sendo engenheiro, sendo professor ou professora, sendo o que você quiser, mas viver para a glória de Deus, amém, queridos? E aí, como nós entendemos que o despertamento espiritual acontece? Quando a palavra do Senhor, ela vem. Quando a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, ou quando Deus vem ao nosso encontro por meio da sua palavra, nós somos confrontados, nós somos alertados, nós somos chamados e convocados a nos levantar. Toda vez que nos deparamos com a palavra de Deus, se você tem a prática da devocional diária, se você valoriza a sua Bíblia, é a sua Bíblia porque você comprou, você ganhou, amém? Mas é a palavra de Deus para você, é a palavra de Deus para você. Se você valoriza essa palavra, se você se debruça nessa palavra, se você pesquisa, você estuda, você folheia, você risca, se você busca conhecer essa palavra de Deus, não somente ouvindo as pregações, não somente assistindo pregações, mas se você no tete a tete com Deus, busca ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, pode ter certeza que dia a dia você está sendo despertado a viver um avivamento, a viver um despertamento espiritual. Quem sabe a retomar algo que você parou no caminho. Quem sabe a tornar a viver aquilo que você um dia viveu na presença de Deus. Assim foi com esse povo. Deus enviou a sua palavra por meio de Ageu, do profeta Ageu, a Zorobabel, governador, ao sumo sacerdote Josué, homens que representavam o povo, homens que governavam, dirigiam, orientavam o povo. Deus envia a sua palavra para realiarem novamente o povo dele ao seu propósito, ao que realmente importa, aos princípios eternos, às prioridades certas, queridos. E aí, no partir do versículo 2, quando vem de fato a palavra de Deus, e Deus diz, ainda não chegou o tempo, Deus dizendo, olha, o povo diz assim,
ainda não é tempo, Deus, de construir a tua casa. Senhor, ainda não é tempo, não chegou a hora ainda de servir ao Senhor. Não, nós paramos lá no passado, nos frustramos, nos machucamos, nós recebemos afronta, confronto direto, e isso nos inibiu, isso nos fez recuar, isso nos fez parar, isso nos machucou. Mas não é hora mais, ou ainda, Senhor, para retomar a obra. Deus está dizendo para o povo, vocês dizem assim, é a queixa de vocês, é a justificativa de vocês, mas não é o que eu vejo, não é o que eu espero de vocês. Vocês estão dando desculpas, mas eu não me contento com as suas desculpas, porque é uma obra que precisa ser retomada. Há um trabalho que precisa ser continuado. E toda vez que a palavra de Deus vem, ela revela quem somos. O profeta aqui, representando Deus, sendo porta-voz de Deus, com a mensagem de Deus, é como que nós, diante da palavra do Senhor, ao estudar a Bíblia, nós entendemos quem somos pecadores, somos limitados, somos frágeis, somos difíceis, somos tendenciosos a nos distanciar de Deus, se deixarmos de olhar para Ele e olharmos para nós mesmos. E foi isso que aconteceu com o povo. E a palavra de Deus vem para revelar o coração do povo e dizer: vocês estão acomodados, vocês estão dormindo, vocês estão num sono profundo, numa letargia, vocês não conseguem se despertar, mas eu vim ao encontro de vocês para despertar vocês para o que importa, para a prioridade, me servir, me honrar, para o reino. Há muito trabalho a ser feito. Versículo 3, Deus continua dizendo através do profeta Ageu, aliás, no versículo 4, acaso, olha a contraposição, o povo dizia, Deus diz isso, né? Deus conhecendo o nosso coração, como só Ele conhece, não adianta a gente se esconder com hipocrisias, com máscaras, com falas bonitas, porque Deus conhece nosso coração, Ele sabe qual a real motivação do nosso interior, Ele sabe de fato o que nós estamos passando por dentro, se nós queremos ou não queremos, se gostamos ou não gostamos, se estamos fazendo por alegria ou não, Ele sabe, queridos. Portanto, Ele diz, olha, vocês dizem isso, mas Ele contrapõe o povo, Ele confronta o povo dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Deus está colocando o povo na parede para revelar o seu coração, revelar o seu problema, revelar o seu pecado, para que de fato eles percebam a total necessidade que eles têm de depender de Deus, de voltar ao centro da vontade de Deus, de realinharem o seu coração ao coração de Deus. E Deus diz, é certo que vocês vivam luxuosamente, buscando desenfreadamente, viverem na qualidade, no bem bom, no conforto, sabe, buscando as coisas desse mundo, enquanto aquilo que é prioridade, aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, aquilo que não pode parar, não pode faltar, ainda que nada vocês possuam, a minha presença, a minha glória, o meu altar, a adoração ao meu nome, isso não pode faltar. E Deus então coloca este povo na parede, dizendo, ei, acordem, acordem. Por isso que ele vai dizer no versículo 5, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês estão buscando, vamos pensar assim, o povo lá que voltou, o remanescente do povo de Deus que voltou do cativeiro da Babilônia, há quase 20 anos com a obra parada, 20 anos, quem sabe jovens, agora jovens, mas que eram crianças, bebês, agora já são jovens com seus 18, 19, 20, quem sabe um pouco mais,
cresceram presenciando e vendo a obra parada, porque os seus pais não tiveram coragem de continuar, porque os seus pais não tiveram a força, a ousadia, não tiveram a alegria de permanecer no propósito, com a prioridade certa, correta, o seu coração alinhado naquilo que interessa, naquilo que importa, ou que mais importa, que é a adoração a Deus, é viver para a glória de Deus. 20 anos, quase 20 anos se passaram. E estes homens e mulheres, estas pessoas, essa comunidade de Israel, povo de Deus, vivendo tranquilamente, no meio do povo que não tinha nada com Deus, simplesmente se adaptaram, simplesmente estavam na indiferença, eles estavam em total descaso com as coisas de Deus. Sabe quando a gente se acomoda? Sabe quando você não vem a um culto no domingo? E aí, não entenda o domingo como que a sua espiritualidade. Faz parte, é importante estarmos aqui, é importante ouvirmos a palavra, é importante termos comunhão, mas o nosso culto a Deus, a nossa adoração é de domingo a domingo, certo? De segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e assim vai. Mas se você pode vir à igreja para ouvir a palavra e ser edificado, mas você não vem porque você não sente vontade, ou porque você, não estou muito bem. Eu tenho um pastor amigo em Londrina que diz que é muito interessante que crente no domingo tem dominguite. É incrível como que domingo os crentes acordam com dominguite. Parece que dá dor de cabeça, parece que dá tontura, dá dor de barriga, alguma coisa acontece, não é? Bate o dedinho do pé, alguma coisa acontece que já é motivo para não vir à igreja. É ou não é? Você conhece gente assim? Queridos, aí nós temos a oportunidade de vir, de estarmos juntos, e se nós não aproveitarmos, se nós não abraçarmos as oportunidades, se nós não, de fato, não vivenciarmos as oportunidades que Deus nos dá para sermos edificados, para estarmos em comunhão, queridos, isso vai sendo cada vez mais fácil a gente se distanciar, nós nos afastarmos. Tem pessoas aqui, que eu sei, de familiares, de amigos, tem pessoas que a gente visita, que estão assim, na inércia, simplesmente deixaram de vir um dia, aí passa 2, 3 semanas, não vou hoje também não, e aí assim vai. Eu estou dando um pequeníssimo exemplo, de como a gente vai se acomodando, como a gente vai se entregando ao comodismo, a gente vai entrando num estado de inércia, de sonolência espiritual. Hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia não, Deus conhece meu coração, eu tenho crédito no céu. Quem já viu orações assim? Eu tenho crédito no céu. Sangue de Jesus tem poder, né? Quem tiver crédito no céu, que levante, atire a primeira pedra. Ninguém tem crédito no céu. Não tem desse negócio de que a minha oração hoje ela vai servir para amanhã, não. A minha leitura bíblica hoje vai servir para a semana inteira, não. É alimento diário. A comunhão com Deus é diária. Então, queridos, esse povo estava há 20 anos parado, estagnado, dormindo, no sono. Por isso Deus fala, considerem o que tem acontecido com vocês. Ou seja, faça uma autoanálise da sua vida. Faça um autoexame da sua história, do seu dia a dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano 2023. Como você viveu? E aí Deus diz para o povo, versículo 6 em diante. Olha só como que Deus chama esse povo a uma responsabilidade para perceberem o mal em que estavam vivendo. Porque quando eles trocaram a prioridade de adorar a Deus, de servir a Deus, de trabalhar para Deus, de executar a obra de Deus, eles começaram a viver como que fosse uma maldição. É o que o texto está nos apresentando. Vocês semearam muito e colheram pouco. Meu Deus! Quantos aí trabalham na colheita, na semeadura, trabalham no campo e sabem o quanto é difícil? Hoje tem maquinário, tem toda aí uma
um recurso para isso, não é, queridos? Mas imagine você colher, ali plantar, e na hora de colher você não tem resultado. Imagine a frustração, imagine o desgosto. O texto diz: vocês comem, mas isso não chega para matar a fome de vocês. Vocês bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Ou seja, vocês, como o texto vai dizer ali, são como uma sacola furada. Vocês não têm satisfação, vocês não têm alegria, vocês não têm contentamento, vocês não são completos, vocês não vivem em plenitude, falta alguma coisa, ainda que vocês fazem, constroem, edificam, adquirem, ainda falta alguma coisa. O que falta? Falta prioridade, falta o melhor dessa terra, não é a terra em si, mas é o dono da terra, falta o melhor dessa vida, o autor da vida, falta o melhor, falta o mais importante, a essência, o fundamento, a base da nossa vida, Deus. Falta Ele estar no topo, falta Ele estar atrás de nós, falta Ele estar à nossa frente, falta Deus estar à nossa base como nosso alicerce. É como diz Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando Ele está ali ensinando os seus discípulos no Sermão da Montanha, seu primeiro discurso, ensinando os seus discípulos a serem discípulos, ensinando os seus discípulos a serem filhos de Deus no reino de Deus, para a glória de Deus, neste mundão afora. E Jesus diz para eles, a partir do versículo 25, em Mateus capítulo 6, não se preocupem com a vida de vocês. O que Jesus está dizendo? Você acha que Jesus está dizendo para a gente viver de qualquer jeito? Não. Jesus está dizendo que nós temos um Pai Celestial. Um Pai Celestial que nos deu vida, nos deu fôlego. Um Pai Celestial que nos deu a salvação em Cristo, nos deu o seu Espírito Santo, um Pai Celestial que cuida dos passarinhos, cuida dos animais e não vai cuidar da gente. Nós temos um Pai Celestial que manda chuva para a nossa lavoura, nós temos um Pai Celestial que nos manda provisão, nós temos um Pai, por isso Ele diz, não se preocupem com a vida de vocês, não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, não se preocupem com o que vocês vão vestir. E aí ele diz no versículo 33, em Mateus 6, 33, nós conhecemos esse texto, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse princípio que Jesus ensina em Mateus 6, é o que Deus está revelando para esse povo aqui. Vocês estão correndo desenfreadamente para o luxo de vocês, mas estão deixando de lado o que mais importa. Continue fazendo isso, e vocês vão cada vez mais perecer em descontentamento, em insatisfação, em vergonha, em tristeza, em depressão. Continue em descaso, continue em indiferença ao meu nome, à minha obra, à minha palavra, ao meu reino, e vocês vão continuar sofrendo consequências, porque eu criei vocês para viverem em mim, para andarem na minha presença, para me representarem nessa terra, para dependerem de mim em tudo. É isso que Deus está dizendo. E aí no versículo 7, Deus chama novamente esse povo, considerem. Olha a importância do autoexame. Quando que o despertamento espiritual vem, queridos? Quando nós temos consciência de quem somos, consciência do nosso pecado, consciência da nossa falha, consciência da nossa inércia. Quando temos consciência da distância que estamos dos propósitos de Deus, da vontade de Deus, e nós reconhecemos a nossa total dependência dEle, por isso Deus diz, considerem, não faça descaso com a forma como vocês têm vivido, mas considerem o que tem acontecido com vocês. Agora,
O impressionante da vontade ou da revelação de Deus, queridos, é que Deus não vem para nos acusar. Nós não precisamos nos sentir acusados. Não precisamos carregar um peso sobre nós de que Deus está apontando o dedo contra nós. Não, porque Ele é um Deus que a Bíblia chama de amor. Ele é um Deus de justiça. E que se fosse para Ele nos condenar, se fosse para Ele nos acusar, queridos, nós já teríamos sido fulminados dessa terra. Adão e Eva não viveriam um dia mais depois que eles pecaram. Mas Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus que tem vontade, que tem amor, que tem um plano de salvação para cada um de nós. E Ele se revelou em Jesus Cristo. A sua palavra revelada veio ao nosso encontro para nos trazer de volta ao centro da sua vontade, para nos tornar novamente semelhantes a Ele, a sua imagem e semelhança. Por isso que quando Deus diz, considerem a sua vida, como vocês estão errando, como vocês estão pecando, como vocês estão distantes da minha vontade, considerem. Mas Ele não para por aí. Olha o que Ele diz no versículo 8: vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Deus está dando a dica, Deus está restaurando esse povo e dizendo, vocês precisam voltar ao que interessa. Vocês precisam ter a prioridade correta em mim. Esse templo precisa ser terminado. 20 anos ficou parado, não vai passar um ano sequer mais. Volte ao trabalho, tome o seu posto, sirva-me, continue essa obra. Pare de onde você parou. Aliás, continue de onde você parou. Retome, reposicione, resgate o que Deus te deu e você perdeu no caminho, e você deixou escorregar pelos seus dedos. Deus está dizendo para esse povo: retome, resgate, refaça, comece de novo. Não perca mais tempo. Suba ao monte, sai do seu comodismo, sai da superficialidade, sai da normalidade, do ordinário, vai viver o extraordinário. Suba ao monte, traga madeira, vai com machado, arranca toco, arranca árvore, vai trabalhar, arregaça as mangas, construa o templo. Agora é interessante que Deus diz: eu não me deleito no seu luxo, eu não me glorio no seu luxo, eu me deleito e me glorio no templo, lugar da minha habitação, com a minha vontade sendo realizada, com os meus propósitos, queridos, sendo revelados, com o meu governo dirigindo e orientando a nação. Deus se deleita no seu povo que faz a sua vontade. John Piper, um pastor batista americano, teólogo, diz, isso é como que uma essência da sua teologia, do seu entendimento, do seu pensamento teológico. Ele fala que quanto mais nos deleitamos em Deus, mais Deus é glorificado. Quanto mais o nosso coração se satisfaz na presença, na glória de Deus, mais Deus é glorificado. Não é nem tanto o fazer, o realizar algo para Deus, mas é estar diante dEle, é ter Ele em primeiro lugar. Jesus disse em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 25, que quem ama o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, a sua esposa, marido, filhos, ou a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Difícil lidar com isso. Como amar a Deus acima de todas as coisas? Como? Deus conhece o nosso coração, queridos. Deus sabe da nossa intenção, o que nos motiva a levantar da nossa cama, o que nos motiva a encarar a semana. Para que estamos aqui nessa noite? Se não for a glória dEle, se não for conhecê-lo,
se não for descobrir cada vez mais o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é amor, e o quanto eu preciso dEle, o quanto eu dependo dEle, o quanto eu não posso viver um segundo da minha vida sem depender e confiar nele. Não há sentido para a vida. Deus está dizendo: faça a minha obra, faça o que é certo, tenha prioridade correta em mim, tenha-me como a sua prioridade, e eu me agradarei de ti, eu me gloriarei em você. Versículo 9, ele vai também continuar dizendo sobre a realidade desse povo, como se Deus mesmo estivesse cercando esse povo, soprando o vento, sabe, para trazer escassez mesmo. Deus não trouxe maldição para aniquilar e acabar com o povo. Deus permitiu adversidades, a escassez, para que esse povo despertasse e acordasse. O que estamos fazendo de errado? Onde estamos vacilando? E se despertarem. Esse é o Deus de amor, que permite aflições para revelar a sua glória e o seu amor ao nosso coração, enredado pelo pecado. Romanos 8, 29. Deus age para o bem daqueles, Deus age para o bem em todas as coisas, daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu decreto, não é? Em todas as coisas. Às vezes a gente vê portas fechadas, as coisas dando errado, a gente pagando o preço, sofrendo, e a gente acha que Deus não está no controle, no cuidado. Pelo contrário, pode ser muito bem que Ele esteja te cercando, que Ele esteja te preservando e te privando de maiores sofrimentos, a fim de que você perceba a cada dia o quanto você depende dEle, o quanto você precisa confiar nele. Versículo 9, lá no finalzinho: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Enquanto nós vivermos para o nosso próprio umbigo, enquanto nós vivermos para nós mesmos, simplesmente e meramente, jamais vamos ser despertados espiritualmente. Mas a partir do momento que, ao ouvir a voz de Deus, a partir do momento em que nos depararmos com a palavra de Deus e focarmos o nosso coração não em nós, mas nele, pode ter certeza que vamos ser despertados para aquilo que importa, para viver o corretamente diante dele, queridos. E aí ele vai falando no versículo 10, que ele reteve, os céus reteve o orvalho, a terra não produziu frutos, ele fez vir a seca sobre toda a terra, os montes, cereal, vinho, azeite, sobre tudo, sobre todas as pessoas, sobre os animais, sobre todo o trabalho. Esse povo estava sofrendo, e o que poderia lhes trazer alegria, prosperidade, firmeza, satisfação, sustentabilidade, sabe o que era? Servir a Deus, adorar a Deus, estar no centro da vontade de Deus, dando a Ele a total primazia e prioridade na nossa vida. Versículo 12, então: Zorobabel, Josué e todo o povo, eles atenderam a voz do Senhor, queridos. Eles corresponderam ao chamado de Deus. Deus está te chamando hoje para continuar a se despertar. Deus quer que você permaneça no despertamento espiritual, que você não pare no caminho, que você não volte à sonolência espiritual, à letargia, mas que você continue cada vez mais se despertando. Sabe como? Correspondendo à palavra de Deus. Eles atenderam a voz do Senhor, e o povo temeu diante do Senhor. Sabe quando somos despertados? Quando há temor de Deus, quando o nosso coração teme ao Senhor,
Deus, me perdoe porque eu estou no caminho errado. Senhor, me perdoe porque eu tenho perdido tempo. Senhor, me perdoe porque eu tenho deixado de lado a tua vontade. Senhor, me perdoe porque eu estou fora e distante dos teus propósitos. Senhor, traga-me de volta, coloca-me de volta no centro da tua vontade. Realinha, Deus, o meu coração com os teus planos. Quando a gente começa a temer, isso é despertamento espiritual. Você quer saber se você está despertado espiritualmente? Não é se você dá pulo de alegria, não é se você fala em línguas estranhas, não é se você vem em todos os cultos, não. É se você teme a Deus. Você teme a Deus, então você está vivo espiritualmente. Aí no versículo 13, diante da resposta do povo à palavra de Deus, Deus confirma aquilo que mais importa. Olha o que ele diz: eu estou com vocês, diz o Senhor. Será que isso é bom? Será que isso importa? Jesus lançou uma prioridade para os seus discípulos em Mateus capítulo 28. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele diz logo em seguida: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não fosse a presença de Deus conosco, queridos, não poderíamos nos despertar, não fosse o Espírito Santo em nós, não poderíamos viver para Deus. Aí no versículo 14, o texto vai dizer que Deus despertou o espírito desses homens, o espírito do povo. Deus. Não somos nós, não é a nossa decisão, é Deus em nós, que nos coloca de pé, que nos levanta e nos faz caminhar e viver e andar na sua presença. Quero chamar os irmãos do louvor aqui, por gentileza, queridos. O tempo passa, né, meus irmãos? E a gente volta de férias, volta com sede, né? Por favor, fique em pé. Esse povo ficou 20 anos, em torno de 20 anos com a obra parada. No capítulo 2 do livro de Ageu, vem outra profecia, outra mensagem de Deus através do profeta para o povo, dizendo que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro templo. É como se dizendo assim: olha, vai valer a pena todo o esforço, vai valer a pena todo o empreendimento, toda a entrega, toda a submissão à vontade de Deus, vai valer a pena. Você não tem noção do que vocês vão viver se vocês obedecerem a Deus. Vocês não têm dimensão do que vocês vão desfrutar se vocês obedecerem e corresponderem ao chamado de Deus para se despertarem. É isso que Deus está dizendo através do profeta. E aí eu lembro de Timóteo, quando o apóstolo Paulo diz para o seu discípulo na fé: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu sei que você deseja fazer muitas coisas para Deus. Talvez você já até escreveu, assentou no seu coração: Deus, este ano eu quero arrebentar. Neste ano, Senhor, eu quero fazer a diferença. Isso é bom. Mas saiba que você só pode fazer isso através do Espírito de Deus, que habita em você, que te encoraja, que abre os teus olhos, que aquece o teu coração. Paulo diz também para Timóteo: mantenha viva, aliás, outra versão vai dizer: mantenha viva a chama do dom que há em você. É uma chama que arde no nosso coração,
para viver para Deus, servir ao Senhor. Eu quero te lançar um desafio. Eu sei que você já foi muito abençoado nessa semana. De uma forma ou de outra, Deus falou com você. Mas eu quero te convidar mais uma vez, se você quiser, ou se alguém aqui entender que pela primeira vez Deus está te chamando, quem sabe para você vivenciar, ou você retomar aquilo que Deus já te deu um dia. Quem sabe Deus te confiou um ministério, Deus te confiou um dom, Deus te confiou um talento, Deus te deu uma incumbência e você deixou de lado. Eu quero te convidar a vir à frente, se você reconhece que hoje é a oportunidade de você dizer não a si mesmo, mas dizer sim para Deus. Deus, eu entendo que o Senhor me deu uma única vida para viver na Tua presença, para a Tua glória, aproveitando cada minuto diante do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E eu não posso perder tempo, porque os dias são maus, e há uma urgência de que verdadeiramente nos despertemos para a glória de Deus. Se você quer um resgate para a sua vida espiritual, sua vida com Deus, seu ministério, quem sabe você está entendendo que Deus está te chamando para ser dele hoje. Havia dúvidas. Será que Deus está me chamando para viver em Cristo, para entregar a minha vida a Jesus? É hoje que Deus está te chamando. Um despertamento espiritual, para você viver com um propósito eterno, um destino certo, a glória de Deus. Enquanto nós cantarmos essa canção, eu quero te convidar a vir à frente. Nós vamos orar após, em nome de Jesus. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a Tua palavra me traz. Para Ti estou atento, eu permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de Ti, faz algo novo em mim, me entrego a Ti. Meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. O meu desejo é Te conhecer. Abra Ti meu coração, os meus medos fugirão. O Teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de Ti, faz algo
Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu Senhor, nós abrimos nosso coração, reconhecendo que nada somos, não podemos dar um passo sequer, não podemos pensar sequer, se não for permissão do Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti, somos totalmente, Deus, criados pelo Senhor, para o Senhor. Ah, Senhor, perdoa-nos porque temos muitas vezes vivido distantes da Tua vontade, distantes do Teu querer. Quem sabe não desfrutamos de fato da Tua presença, da Tua glória, porque estamos, ó Deus, ainda, Senhor, desalinhados com os Teus planos. Mas hoje, Senhor, nós tomamos uma decisão. Damos um basta, Senhor, para o nosso sono. Damos um basta, Senhor, para a nossa letargia espiritual. E dizemos, Senhor, que estamos, ó Deus, despertando mais uma vez. E é o Teu Espírito quem nos encoraja, é o Teu Espírito quem se revela, é o Teu Espírito, Senhor, quem nos faz transportar dessa vontade de viver para Ti. Ah, Senhor, fortaleça esse coração que se rende ao Senhor nessa noite, que declara no seu interior, que deseja ao Senhor, que quer mais de Ti, que quer viver mais para o Teu louvor. Oh, Pai, continua confirmando a Tua obra. Continua, Senhor Deus, fortalecendo. Ah, Pai, dando os recursos, a provisão. Dando, Senhor Deus amado, as ferramentas. Pai, no nome de Jesus. Pai, não nos deixa mais na inércia, na estagnação, no sono. Essa conferência veio, Senhor, para nos alavancar rumo a Teu propósito. Esta conferência veio, Senhor, para nos fazer acordar. E nós queremos, Pai, sim, viver tudo que o Senhor tem para nós, tudo que Jesus conquistou para nós. Nós queremos viver, não com desânimo, não com desprezo, não com tristeza, muito pelo contrário, em alegria, em satisfação, em adoração, em contentamento no Senhor, sabendo que o que nós ganhamos de Ti é muito valioso. É muito valioso o que o Senhor fez em nós e por nós. Ah, Pai, no nome de Jesus, completa a Tua obra em cada coração aqui, Senhor.
até o dia de Cristo, e que de fato estejamos despertados a cada dia para a tua glória, em o nome de Jesus. Você crê? Amém? Aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Eu vou impetrar a bênção, mas antes quero só te dar 2 recados. Como nós estamos aí com a chuva, as crianças vão sair por aqui, por esta porta aqui, pela escada. Então você, pai e mãe, que tem a sua criança, espere aqui que elas vão chegar até você aqui, tá certo? E devido à chuva, se nós tivermos alguém necessitando de carona, e quem puder ofertar carona, por favor, façam isso em nome de Jesus. Se alguém não conseguir, vem até nós, que nós vamos dar um jeito em nome de Jesus. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, sobre o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Volte em paz.